Seguimos com outros destaques, porque pilotos e comissários não aceitaram a proposta de reajuste salarial e decidiram manter a greve nos aeroportos. Dezenas de voos atrasaram e vários foram cancelados. Então, para falar sobre os direitos dos passageiros, nós vamos entrevistar agora o Marcos Policezuc. Ele é advogado especializado em direito do consumidor, a quem agradeço demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, Daniel e Elise, e a todos aqueles que nos acompanham aqui pela Jovem Pan. Antes de falar do direito dos consumidores, queria tratar do mérito da greve, queria pedir uma rápida avaliação do senhor. Os efeitos, claro, já são sentidos, né? Muitos voos atrasados e cancelados. É importante a gente sempre salientar que o direito de fazer greve é assegurado pela Constituição. Mas também se aplica, nesse caso, dos transportes aéreos, que possuem uma regulamentação específica. Há algum tipo de ilegalidade? Por enquanto não foi observado, de acordo com o que foi acordado no TST no começo da semana, né, de que seria mantido os 90%, em torno de 90% dos empregados, né, dos aeronautas. Então, por enquanto, não houve nenhuma ilegalidade nesse sentido. Óbvio que está ocorrendo atrasos e cancelamentos de voo e automaticamente interferindo diretamente na vida, né, desses consumidores, esses passageiros que são consumidores dessas companhias. Mas, por enquanto, nenhuma ilegalidade da greve, não. Como você bem colocou, é um direito constitucional, né, e desde que seja forma de feita pacífica e dentro do que a legislação diz, ela não deve causar maiores prejuízos. E, doutor, a greve, neste período do ano, de muitas viagens, as festas de final de ano, foi algo meio estratégico dos grevistas, pedir essas reivindicações neste momento ou não? Claro, né? Sempre tem esse viés um pouco de fazer com que a população ela se sinta mais, como posso dizer, sensível à causa do aeronauta. Só que não só do aeronauta, como dos trabalhadores. Nesse caso específico, nós estamos falando de uma categoria que ela tem a sua database para esse final de ano, ou seja, as negociações elas ocorrem nesse final de ano, né? Então, nesse sentido, não. Óbvio que a greve ela foi marcada, ela poderia ser marcada posteriormente, as festas, lógico que poderia. Então, nesse sentido, há sim, talvez, um interesse, um outro interesse por parte dos sindicalistas, né, em fazer com que a população ela se sinta mais sensível às causas, né, que estão sendo pleiteadas. Advogado Marcos Policezuc, especializado em direito do consumidor. Amanda Klein, sua pergunta, por favor. Marcos, bom dia. Mudando um pouco para o consumidor, quais são os direitos? O que ele precisa saber? Porque, obviamente, alguém que vai ao aeroporto agora já imagina que enfrentará atrasos e cancelamentos de voo. Em quanto tempo ele tem que ser remanejado? Isso pode ser feito numa aeronave de outra companhia aérea? Como normalmente esses rearranjos, esse remanejamento é feito e o que o consumidor precisa saber? Sim, ótimo. Primeira coisa, né, o dever de informação das companhias, né? Então ela já tem lá a sua programação dos voos, já tem exatamente as escalas dos voos e das escalas, não só com relação à conexão, e aí por aí nós temos outros voos decorrentes daquela partida, né? Então, a primeira situação que a companhia ela tem que manter é o seu dever de obrigação, que é previsto tanto no Código de Defesa do Consumidor, como também nas resoluções da ANAC, né? E partindo para essa situação do consumidor em si, a própria ANAC ela tem uma resolução, que é a Resolução 400, ela foi emitida no ano de 2016, falha engano, e o que ocorre nessa resolução? Ela coloca algumas regras de compensação quando há um dano material, ou seja, até uma hora de atraso nesse voo, desde que a pessoa esteja dentro do aeroporto, a companhia ela tem que oferecer, que a resolução ela fala em facilidade de comunicação. Que é isso? Seria a disponibilização de um Wi-Fi, disponibilização de telefone e disponibilização de facilitar a comunicação desses passageiros ou desses consumidores. Até 4 horas, ela já tem uma outra obrigação, ainda falando do dano material, tá? Qual seria essa obrigação? Seria essa obrigação de fornecimento de uma alimentação, fornecimento de água, fornecimento de ter um local adequado para descansar e assim não ter maiores prejuízos, maiores dissabores, porque a gente sabe como que é difícil de ficarmos esperando o voo por tanto tempo dentro de um aeroporto. E acima de 4 horas, a resolução ela fala que esses voos, né, eles podem ser rearranjados, como você disse, ou remanejados, né, para outras companhias aéreas, ou
serem embarcados inicialmente no próximo voo da própria companhia. Então, basicamente, são essas três, ela definiu em 3 faixas de horário os direitos de dano material quando esse consumidor está dentro do aeroporto. Coronel, sua pergunta? Marcos, bom dia. A gente sabe que a aviação ela é um setor extremamente regulado. Ela está sujeita ao Código Brasileiro da Aeronáutica, está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor e principalmente às regras da ANAC. E a gente sabe que o Sindicato Nacional dos Aeronautas, quando ele vai anunciar uma greve, ele também procura ficar atento a todas essas regras. Nesse caso, as companhias estão melhorando cada vez mais que surge uma greve, eu digo no sentido de cuidar melhor dos passageiros. Você tem percebido uma evolução no tratamento que as companhias aéreas têm dado aos consumidores? Eu acredito que sim, Coronel. Eu acho que nem tanto por uma questão de obediência à legislação. Eu acho que existe um regulador muito importante hoje, que as pessoas têm um facilitador, que é o acesso à internet. Então, grandes abusos, quando são cometidos, são denunciados ali na hora, né? Se nós pensarmos anteriormente a essa evolução tecnológica, o consumidor ele era muito mais prejudicado. Por quê? Porque ele tinha que esperar terminar o seu voo, ser efetivamente cancelado, para daí procurar o judiciário, para fazer uma denúncia. Então, nessa transformação tecnológica que nós vivemos hoje, fez com que os consumidores imediatamente denunciassem os abusos. Então, esses abusos, e nenhuma companhia lá quer ser mal avaliada, então automaticamente fizeram também com que essas companhias elas prestassem um melhor serviço e elas acolhessem esse consumidor de uma outra forma. Então, eu percebo que a legislação ela existe, não é de hoje, foi o que eu coloquei. A resolução é de 2016, o Código de Defesa do Consumidor também é antigo. Então, as leis já existiam, só que o efeito dessa legislação ser aplicada está sendo maior hoje por conta da fiscalização e da denúncia dos abusos que são sofridos dos próprios consumidores. A greve dos aeronautas, o dever das companhias aéreas e também o direito dos consumidores em destaque nessa entrevista com Marcos Policezuc, advogado especializado em direito do consumidor, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Doutor, até uma próxima. Bom dia. Muito obrigado, Daniel, e a todos que nos acompanham. Bom dia.